dessa carta. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Iremos fazer a exposição dos versículos 1 ao 5. 1 de Paulo a Timóteo 4, 1 a 5. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1 a 5. Ouçamos o que a palavra do Senhor nos diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem um casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar? Pedir ao Senhor clareza na compreensão da palavra. Senhor, nós chegamos aqui na Tua presença, nesse serviço de culto, de adoração ao Senhor, rogando a Ti, Pai, que o Senhor se apiede de nós. Somos as Suas ovelhas e precisamos ouvir a Tua voz para que saibamos qual caminho tomarmos nas nossas vidas. Por isso nós rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela obra e poder do Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor, ouvir de maneira clara a voz do Senhor revelada aqui nesse trecho da Tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez você já tenha ouvido a expressão virar casaca. É uma expressão muito antiga, que geralmente se refere a alguém que muda de conveniência de acordo muda de convicção de acordo com a conveniência. Hoje, essa expressão é comumente utilizada dentro do contexto do futebol. Quando o jogador muda de um time para outra, geralmente ele muda para o principal rival do outro time, né? E aí você chama o jogador de virar casaca, virou a casaca. Antigamente ninguém nunca imaginaria Zico jogando pelo Vasco, Roberto Dinamite jogando pelo Flamengo, não. Cada um jogava no seu time, você não imaginaria nada diferente disso. Mas hoje, na verdade, há alguns anos isso já mudou muito. Por exemplo, o baixinho Romário, ele jogou tanto pelo Flamengo, como pelo Vasco, como pelo Fluminense. E dizer também de Edmundo. Mesmo caminho, jogou pelo Flamengo, pelo Vasco e pelo Fluminense. Eles, em um momento, declararam amor por um time, dizendo que iriam jogar naquele time o resto da vida, mas logo depois foram para outro time e declararam aquele amor do mesmo jeito. Isso, queridos, especialmente vocês, crianças, mudar assim é a mesma coisa, talvez, se nós imaginássemos o Capitão América indo trabalhar no mesmo time que o Thanos. Negócio estranho, né? Seria uma mudança nas ordens das coisas. Mas essa ideia de virar casaca, mudar do nada, também está presente dentro do contexto religioso. Os vira-casacas, dentro do contexto religioso, são chamados de apóstatas. Parece um nome estranho, né? Mas apóstata é aqueles que estiveram na igreja, confessaram a fé em Cristo, tal como qualquer um de nós, mas que em determinado momento eles abandonaram a fé no Senhor Jesus Cristo. E a apostasia, ela é uma realidade que tem acompanhado a Igreja de Cristo desde o seu começo até os dias de hoje. Quando nós falamos de apostasia, nós lembramos daqueles que fizeram a pública profissão de fé e deixaram o Senhor. Em muitos casos, essas pessoas foram líderes da igreja, foram pastores, passaram muito tempo no meio da igreja, foram teólogos eminentes, mestres, defensores do Evangelho de Cristo, mas de repente, alguma coisa mudou na vida daquelas pessoas. E elas passaram a negar tudo aquilo que haviam falado antes. Eles passam a difundir um outro evangelho, contrariando aquela mesma verdade que passaram tanto tempo pregando, e assim corrompendo a verdade bíblica. Aparentemente, esse era o caso dos falsos mestres que estavam lá na igreja de Éfeso e que Timóteo era o responsável por combatê-los. Eram pessoas que estavam na igreja, talvez ensinavam na igreja, mas então eles viraram casaca, se tornaram apóstatas,
deixaram de servir ao Senhor. E a tarefa de Timóteo era justamente combater esses falsos mestres. No nosso texto de hoje, nós vamos ver o que é que Paulo ensina a respeito da apostasia para Timóteo e como ele deveria confrontar esses falsos mestres, afastando eles e ensinando a sã doutrina para a igreja de Cristo. O objetivo desse texto é nos mostrar como que devemos entender a prática da apostasia, aquelas pessoas que vivem a apostasia, e vemos como que entendermos como funciona a apostasia pode ser útil para nós hoje. Diante disso, nós iremos ver na nossa exposição de hoje a apostasia dos últimos tempos, a apostasia dos últimos tempos. No nosso texto, Paulo apresenta 5 fatos sobre apostasia, sendo essa então a divisão natural da nossa exposição. 5 fatos. O primeiro fato que Paulo apresenta aqui sobre a apostasia é que o surgimento dos apóstolos, de pessoas que abandonam a fé depois de terem publicado a sua fé no meio da igreja, isso é uma coisa que já havia sido anunciada ou predita há muito tempo pelo Espírito Santo. Vejam comigo o versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Antes de partirmos para entender o que Paulo está falando a respeito dos apóstatas, é importante entendermos um conceito aqui. Paulo fala que nos últimos tempos, o Espírito Santo fala que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. A pergunta é, qual fé? Porque se não há uma definição correta de fé, não existe apóstata. Eu preciso saber exatamente o que é a fé que Paulo está dizendo aqui, para poder dizer se uma pessoa é um apóstata ou não. E é diante dessa realidade que nós vamos utilizar a regra básica de interpretação de qualquer texto. A melhor forma de entender um texto, ou até uma palavra, é o seu contexto. O texto ele é entendido à luz do seu contexto. Mas então, qual é o contexto que fala a respeito da fé? É justamente aquilo que nós vemos lá no versículo 16. O que é a fé que Paulo define? Está lá, capítulo 3, versículo 16. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aqui, meus queridos, por meio do versículo 16 do capítulo 3, Paulo faz uma síntese do que é a fé. A fé é acreditar justamente aqui nesses pontos, na encarnação de Deus na pessoa de Cristo, na sua morte e ressurreição, no fato de que ele foi contemplado por anjos, o anúncio do evangelho entre os gentios recebendo essa fé e, por fim, a exaltação de Cristo na glória, assentado à destra do Deus Pai. Então, essa fé, crê que Jesus é plenamente homem, que ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, que ele está à destra de Deus Pai, de onde haverá de ressurgir, isso aí foi abandonado pelos apóstatas. E é isso que Paulo está dizendo, que nos últimos tempos, alguns irão apostatar disso. E isso é algo que o Espírito Santo afirma expressamente. Ou seja, de maneira bem clara. O Espírito está falando isso. E a pergunta que surge é, nós entendemos o que é fé. A segunda pergunta é, como que o Espírito está falando isso? Como que Paulo sabe disso? Bem, há 3 possibilidades de interpretação aqui do que Paulo está falando. Dessa forma do Espírito Santo falar à igreja. Primeiro, Paulo pode estar se referindo a uma revelação particular que ele recebeu por parte do Espírito Santo. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que, no momento de culto, de um momento de adoração, Deus levantou algum profeta para dizer isso. Assim diz o Senhor, vão se levantar falsos profetas dentro da própria igreja e vão corromper a verdade. Ou Paulo recebeu essa mensagem diretamente do Espírito Santo, ou algum profeta naquele período ali do primeiro século, onde o cânon ainda não havia fechado, o Senhor levantou para falar ao apóstolo Paulo. Mas o mais provável, a terceira possibilidade, é que Paulo está simplesmente repetindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse no sermão escatológico. Lá em Marcos, capítulo 13, versículo 22, quando o Senhor Jesus Cristo fala dos eventos que haverão de acontecer antes da sua segunda vinda, o texto nos diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, apóstolos e mestres, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Mas aí agora fica complicado, né? Porque o texto diz que quem fala é o Espírito Santo. E eu disse que quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo, né? Então já há um problema aqui dentro do contexto da Trindade. Bem, queridos, o fato é que o Senhor Jesus Cristo, ele era cheio do Espírito Santo. E ele proferiu isso, que nos últimos tempos, antes da sua segunda vinda, haveriam de vir falsos profetas, falsos mestres. Então, visto que Cristo era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falou expressamente por meio da boca do nosso Redentor. Afinal de contas, o Espírito Santo não é tonto, né? Ele não tem que ficar repetindo toda vez a mesma coisa. Ele não já tinha falado por meio de Cristo? Por que ele vai falar outra coisa? É uma dificuldade que eu tenho com algumas profecias hoje, né? A pessoa diz uma coisa, eis que te digo tal coisa. Mas o Espírito Santo precisa falar isso, já está na Bíblia. Ele vai falar de novo algo que ele já disse? Basta apenas que te leia a Bíblia, né? Então, o primeiro ponto é esse, queridos. Que o Espírito Santo estava deixando bem claro que nos últimos tempos haveriam de surgir esses apóstolos, esses falsos mestres. Há uma segunda verdade que nós vemos aqui a respeito dos apóstatas ou da apostasia. É que essa apostasia era alguma coisa que caracterizava os últimos tempos. A apostasia era uma característica dos últimos tempos. O texto diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ao lermos de maneira superficial aqui essa expressão, últimos tempos, algumas pessoas imaginam que todas as vezes que aparece essa expressão na Bíblia, está se referindo aos dias imediatos que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas, na verdade, essa expressão, últimos tempos, dentro do contexto da teologia bíblica do Novo Testamento, não se refere aos dias imediatos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, mas se refere entre o período da primeira e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós estamos vivendo os últimos dias já, queridos, há 2000 anos. Há 2000 anos nós vivemos os últimos dias. Lembram como os apóstolos falam a respeito da vinda imediata do Senhor Jesus Cristo? Como Paulo fala lá em Filipenses, perto está o Senhor. Como Pedro diz, não se enganem, a vinda do Senhor não tarda. Porque já estamos vivendo os últimos dias. Mas como assim, pastor? Os últimos dias? Eu entendo que é a vida, os dias imediatos ali antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos entender isso lá em Atos 2,17, quando Pedro está ali no sermão de Pentecostes, e ele diz o seguinte, ao proferir a profecia do profeta Joel, ele diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando é que o Espírito estava sendo derramado sobre toda a carne? Ali em Pentecostes. Então, ali em Pentecostes é o início daquilo que nós chamamos de últimos dias. E é interessante que essa expressão ela é intercambiável com outras expressões que outros autores bíblicos utilizam. Por exemplo, Paulo utiliza muito últimos tempos e fim dos séculos. João, como nós vimos aqui na nossa liturgia, ele fala a respeito da última hora. Mas então, por quê? Então, queridos, nós vemos que a apostasia está tão presente nos nossos dias. Justamente porque essa é uma das características dos últimos dias entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Uma das características que vai estar presente na Igreja de Cristo é que entre a primeira e a segunda vinda vai encher de apóstata no meio da igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, fala de Jesus, fala como um crente, mas não é um crente. Ela fala de uma fé completamente estranha. A fé dessa pessoa não é a fé bíblica. Então, chegamos então na terceira verdade sobre a apostasia. Paulo ainda diz que essa apostasia tem origem satânica. Paulo diz que a apostasia dos últimos tempos vem do diabo. Vejam no final do versículo 1, depois de dizer que alguns apostatarão da fé, Paulo diz que esses farão isso por obedecerem a duas coisas. Primeiro, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Obedecer aqui é a mesma coisa que ouvir, prestar atenção e até mesmo seguir. Essas pessoas, então, segundo Paulo, obedecem primeiro a espíritos enganadores. Aqui uma clara referência a demônios, cujo propósito deles é enganar com suas mentiras a respeito de Deus.
Que isso? Você não pode cometer esse pecado? Ah, Deus é amor, gente. Vamos parar com isso. Você acha que Deus está preocupado com isso? Ou então a respeito de Cristo? Cristo veio ensinar é amor. Esse negócio de inferno, falar de condenação. Vamos falar só de amor. Movidos pelo diabo, nos espíritos enganadores que falam mentiras a respeito da salvação ou de qualquer outro ponto central da revelação bíblica. E, meus queridos, é importante que falemos a respeito disso, porque alguns pensam que a principal atividade dos demônios é tirar emprego das pessoas, deixar as pessoas doentes, furar o pneu do carro quando ele está atrasado, fechar o semáforo quando ele está atrasado, dar dor de barriga na hora errada. Pensa que o diabo ele só faz esse tipo de coisa. Veja, eu não estou dizendo que o diabo ele não tem as artimanhas dele para nos atrapalhar, mas uma coisa muito pior que o diabo faz é levantar falsos profetas que enganam as pessoas, pregam um falso evangelho. Essa é uma das maiores ações de Satanás. Mas também Paulo diz que esses apóstatas obedecem a ensinos de demônios. Queridos, aqui Paulo está se referindo a doutrinas ou ensinamentos que foram criados por demônios para contradizer e corromper o evangelho e assim enganar as pessoas. Com essa expressão de Paulo, nós aprendemos uma coisa, que os demônios também conhecem teologia e eles são muito criativos. Eles conseguem construir uma teologia muito bem argumentada que vai seduzindo as pessoas. Se Deus é amor, como que ele vai mandar alguém para o inferno? Um tipo de argumento assim. Ensinos de demônios. Nós podemos afirmar, queridos, que por trás de todo erro teológico, aqui eu não estou falando de um equívoco teológico, alguma questão menor, mas eu estou falando, por exemplo, dizer que Jesus não é Deus, dizer que para ser salvo nós precisamos de outra coisa além do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos deixar de comer algumas coisas, nós temos que fazer algumas coisas para sermos salvos. Todo tipo de perversão da verdade de Deus que existe no mundo, existiu ou existirá, tem por trás a atuação do pai da mentira. É o diabo que cria a heresia. É por isso que nós, como igreja, temos que ser tão firmes contra a heresia. Quando nós vemos um falso ensino, a gente não diz só, a pessoa tem um errinho, né? Não, se é um erro central do evangelho, é um ensino do demônio. É isso que Paulo diz. E é por isso, irmãos, que Satanás tem o nome de pai da mentira. Porque é ele que espalha mentira a respeito de Deus, a respeito do evangelho, a respeito da salvação, a respeito das pessoas, do destino delas. Ele ilude as pessoas com o estado espiritual delas, fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis em viver em meio ao erro, de maneira que a pessoa não percebe o caminho por onde ela está indo. Em quarto lugar, esse texto nos mostra como é que esses demônios fazem isso. Como é que os demônios que levam as pessoas à apostasia agem nessas pessoas a tal ponto que elas se tornem apóstatas. Quarto ponto que nós podemos destacar aqui, que o instrumento que o diabo utiliza para levar as pessoas até essa falsa teologia é a hipocrisia, as mentiras religiosas e a cauterização da consciência dos apóstatas. Versículo 2 diz o seguinte: pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Vejam como Paulo destaca aqui 3 características dos apóstatas. Os apóstatas sempre eles vão possuir essas 3 características. Primeiro, eles são hipócritas, pela hipocrisia. Mas aí a pergunta é, o que é o hipócrita? Hipócrita é uma palavra no grego que significa literalmente se esconder atrás. Se esconder atrás. Essa palavra era utilizada em referência aos atores do teatro grego. Lembre-se que dentro de um teatro muito grande, se fosse algo muito grande, as pessoas não conseguiriam de longe ver as feições do ator. Então, os irmãos podem se lembrar que a característica do teatro é uma máscara sorrindo e uma máscara triste. Não é isso? Por quê? Porque no teatro grego, quando um ator estava fazendo alguma cena que ele estava triste, ele botava, segurando aqui com a madeirinha, uma cara de uma pessoa triste. Ou então, quando ele estava feliz, ele colocava uma máscara de uma pessoa sorrindo.
Ele poderia estar triste, mas com a máscara de quem está sorrindo. Ou está sorrindo por trás da máscara e está com a máscara de alguém que está chorando. Ou seja, é algo que é apenas uma aparência de uma coisa que não é. E dentro do contexto religioso, essa palavra tomou uma conotação de uma pessoa que parece piedosa, espiritual, mas que na verdade só está usando uma máscara. Ela é uma hipócrita. É um ator. Está se escondendo atrás de uma mentira. Mas a segunda qualidade que nós vemos dos apóstolos é, segundo Paulo, que eles falam mentiras religiosas, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Ou seja, por servirem ao pai da mentira, naturalmente o que eles vão fazer é falar mentiras. Então, eles falam aquilo que não é verdade, que não está de acordo com a doutrina apostólica. E a terceira característica dos apóstatas é que eles cauterizaram sua própria consciência. Paulo diz, tem cauterizada a própria consciência. Há uma tradução chamada Nova Tradução na Linguagem de hoje, que ela traz uma tradução muito interessante para essa passagem. Diz o seguinte, a consciência dessas pessoas está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Eu não sei aqui quantos já assistiram Rambo 3. Eu sou da fase do Rambo, gente, me perdoem. A juventude hoje assiste Bob Esponja, coisas desse tipo, mas eu cresci assistindo Rambo. E no Rambo 3, há uma cena que é impactante. Eu, quando vi aquilo ali, ficava impactado. O Rambo tinha sido ferido por alguma coisa, e aí tinha um pedaço de ferro dentro dele. E aí, ele sentindo dor, ele aperta, tira o pedaço de ferro dele, mas aí começa a jorrar sangue, né? E aí ele pode morrer por hemorragia. Mas ele é o Rambo, gente. Ele é diferenciado, né? Nem Chuck Norris consegue fazer as coisas que o Rambo faz. E aí ele pega uma bala, né? Um projétil, né? Bala é... bota na boca, né? Um projétil, abre o projétil, pega a pólvora, joga na ferida e joga fogo. Aquilo é sensacional. Mentira, né? Mas é sensacional, gente. Ali ele está cauterizando a ferida dele. Bem... ali no primeiro século, quando o apóstolo Paulo estava vivo, não tinha tanta tecnologia, né? As pessoas não tinham, por exemplo, a faca do Rambo, outra coisa que o Rambo fazia. Dentro da faca dele tinha um negócio dentro, assim, que ele abria, e ele tirava uma linha e ele se costurava, né? Eu achava aquilo mal barato. Bem, as pessoas não tinham a faca do Rambo naquela época. Mas algo que era muito feito para cauterizar a ferida, visto que não tinha esse processo de cirurgia, era que algumas pessoas, né, pegavam um ferro quente e queimava a carne para poder fechar a ferida. Doía, mas resolvia. O negócio era feito na ignorância? Era, mas resolvia. Mas a gente sabe que tudo vai ter o seu efeito colateral, né? Com aquela queimadura, aquela parte se tornava insensível, porque várias vezes queimava nervo e acabava causando a insensibilização do tecido que estava sendo queimado. E Paulo está dizendo aqui que esses falsos mestres, que obedecem a doutrinas de demônios, eles são hipócritas, fingidos, falam mentiras, e eles cauterizaram a própria consciência. O que é cauterizar a própria consciência, meus queridos? Será que é pegar um ferro e botar na testa? Certamente não. De tanto resistir ao Espírito Santo, de tanto negar a verdade, eles se tornaram insensíveis para a verdade, ao ponto de acreditar na própria mentira que eles estão pregando. Isso é um caminho sem volta, queridos. É basicamente o seguinte, sabe quando o crente peca e a bandeira vermelha é levantada? E o coração começa a ficar pesado? Quando você cai a primeira vez, o coração fica destruído, né? Mas aí você cai a segunda, fica menos. Mas você cai a terceira, para aquele sentimento, fica bem pequeno, até uma hora que sua mente está cauterizada. Você está insensível ao pecado. Pecar ou não pecar não faz mais diferença absolutamente nenhuma. E essa é uma característica dos apóstatas. Quando você lida bem com o pecado, quando você não sofre, tal como Davi descreve, como ele estava lá no Salmo 51, no Salmo 32, lembra? Os ossos dele doendo, a consciência pesada. Você cauterizou a sua mente. E queridos, quando a mente é cauterizada,
você pode botar Augusto Nicodemos para conversar com um cidadão que o cara não se convence do pecado dele. Qualquer pessoa de referência, a pessoa não está nem aí. Ela simplesmente quer viver o pecado. E são essas pessoas que o diabo usa. Começa com um pecadinho, o pecado vai se tornando maior, até o ponto que elas vivem completamente em paz com o pecado. Afinal de contas, elas calaram a consciência e elas não estão mais sensíveis à verdade. E eu quero que vocês percebam aqui que nessas 3 características, de que eles são hipócritas, de que eles falam mentiras e que eles cauterizaram a própria consciência, todas essas 3 características estão naquilo que a gente chama de voz reflexiva. O que é uma voz reflexiva? É algo que a própria pessoa faz nela mesma. Aqui é a própria pessoa sendo responsável por todos os erros que elas praticam. A origem, meus queridos, é a atuação dos demônios. Sim, como Paulo disse no versículo 1. Mas isso não exime o apóstata do erro dele. O diabo age na vida dele, mas ele é responsável por aquilo que ele faz. Quem cauterizou a consciência deles não foi nem Deus, não foi o diabo, mas foram eles mesmos. Eles cauterizaram a própria consciência. Em quinto e último lugar, e é a parte mais extensa aqui, que vai a partir do versículo 3, nós vimos em quinto lugar que os apóstatas também são caracterizados por proibirem coisas lícitas que Deus deu como bênçãos aos crentes. Paulo diz no versículo 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Nós já temos caminhado um bom tempo aqui na primeira de Timóteo e nós já vimos algumas características desses falsos mestres. Versículo 3 do capítulo 1, 4, 7, os 19 e 20 mostram qual era o erro desses homens. E aqui Paulo está revelando mais uma característica do ensino desses falsos mestres. Especificamente, Paulo fala sobre eles que eles tinham o hábito de, em primeiro lugar, proibir o casamento, em segundo lugar, de exigir abstinência de alimentos. É importante que a gente se situe, queridos, sobre o erro que Timóteo está combatendo aqui. Timóteo está combatendo aquilo que nós chamamos de heresia gnóstica. Eu já falei outras vezes sobre essa heresia aqui da nossa igreja, mas essa é uma heresia que vai ganhar amplitude no período pós-apostólico, entra durante toda a Idade Média, e nós vemos que essa ideia de proibir o casamento como sendo algo mais santo e a abstinência de alimentos como algo mais santo, isso é algo que entrou na igreja. Afinal de contas, no período da Idade Média, os padres não podem mais casar. Na Idade Média, conhecemos algumas práticas ascéticas, tal como a abstinência de coisas legítimas sob o pretexto de espiritualidade. Por exemplo, lembram-se? Não pode comer carne vermelha no período da quaresma, e aí você vai ser mais santo. Exigem abstinência de alimentos e proíbem o casamento. Dessa forma, queridos, essas pessoas que ensinam isso, dizem que quem pratica esse tipo de coisa é mais espiritual. Você é crente, mas cara, se você abrir mão de tudo, não casar, para ser só uma pessoa que vive para Deus, aí sim, você é mais espiritual. Ou então, se você é crente, mas se você é como João Batista, não come algumas coisas, ou então você não come carne de porco, cara, aí sim você vai ser mais crente. Isso é um erro, irmãos. Paulo chama isso de apostasia, uma falsa forma de espiritualidade. Por que então? Proibir esse tipo de coisa é o mesmo que apostatar da fé, segundo Paulo. E aí Paulo vai dos versículos 3 a 5 apresentar 4 razões pelas quais exigir que uma pessoa ou deixe de casar ou deixe de comer alguma coisa como sendo algo que traz mais santidade é algo que implica em ser uma apostasia da fé. Vamos lá, então, essas 4 razões que dos versículos 3 até o 5 o apóstolo Paulo apresenta. A primeira razão é porque foi Deus que criou essas coisas e a estabeleceu para alegria e proveito da humanidade. Paulo diz no versículo 3, Deus criou essas coisas, casamento e os alimentos, para serem recebidos.
Por que é uma apostasia? É algo tão sério proibir esse tipo de coisa. Porque foi Deus que fez. E Deus fez para que o homem tivesse. Veja, não foi Deus que fez homem e mulher? E fez deles um só? O casamento? Quem fez o casamento, gente? Deus. Como é que alguém diz que vai proibir o casamento porque proibindo o casamento isso é algo mais santo? Ou então, ou melhor, nós vemos ainda as outras bênçãos do casamento. O próprio contato íntimo é uma bênção de Deus, gerar filhos é uma bênção de Deus, criar família, tudo isso é uma bênção de Deus, queridos. E o diabo sempre quis destruir essas boas obras de Deus, dizendo que se você não casar, você é mais crente, destruindo o conceito de família, destruindo aquilo que o próprio Senhor estabeleceu. Veja, se eu deixar de casar, eu estou pecando? Não. Mas se eu proíbo alguém de casar, dizendo que isso é ser mais espiritual nisso, eu estou pecando. Porque Deus tem o chamado para cada um. Alguns, o Senhor fez eunuco. Outros, os homens fizeram eunuco. Cada um tem a sua vocação diante do Senhor. Alguns nascem para viver sozinhos, queridos. E vivem bem felizes. Por isso que o papel da igreja não é chegar para a menina que tem 30 anos, menina não, mulher, né? Dizer, e aí, vai ficar para a titia? Não, a gente não precisa fazer isso. De repente ela tem a vocação de ser solteira mesmo. E vai ser uma bênção na vida da igreja. E vai poder servir melhor ao Senhor. Nem todo mundo tem que casar, não. Certo? É o que precisa ficar bem claro para a gente. Deus tem a vocação para cada um. Deus tem a vocação para cada um. Certo? O importante é observarmos aquilo que a Confissão de Fé de Westminster, bem como a palavra de Deus do Antigo ao Novo Testamento ensina. Aquele que casa, case no Senhor. Deve se casar no Senhor. É isso que deve ser feito. Tá? Então, a segunda razão pela qual isso é uma heresia, ainda no versículo 3, é que Deus criou essas coisas para serem recebidas com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Qual é essa verdade que Paulo se refere aqui? A verdade do Evangelho, de que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do casamento e de todos os alimentos, que nós somos salvos pela fé em Cristo e não pela abstinência de qualquer coisa, que as leis do Antigo Testamento quanto à dieta, não pode comer tal tipo de carne, essas coisas foram abolidas em Cristo, que o casamento foi instituído por Deus e que por isso nós usufruímos dessas coisas com gratidão no coração. Paulo diz aqui, para serem recebidas com ações de graças, por quantos conhecem plenamente a verdade. Meus queridos, quem mais deveria ter uma vida conjugal, uma intimidade conjugal, alegre, feliz, são os crentes. Mas, via de regra, não é o que nós vemos. Quem mais deveria aproveitar a intimidade do casamento são os crentes. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque nós que conhecemos a verdade, nós que somos crentes, sabemos quem fez o casamento. Casamento não é só um contrato. Casamento não é uma coisa que alguém inventou. Foi Deus que fez e nós conhecemos a verdade. E desde a criação Deus fez o casamento para a nossa alegria, para o nosso deleite, para que possamos ter família. E por que tantas vezes o casamento dos crentes é a maior tragédia que a gente vê? Nós que deveríamos ter os casamentos mais felizes do mundo. Mas não só isso, queridos. Nós deveríamos ser aquelas pessoas que comem com mais alegria. Imagine, queridos, uma boa picanha. A gente sabe que foi Deus que fez o boi. E disse, come. Maravilha, irmãos. Aquele cheirinho do churrasco. Foi Deus que fez isso para o nosso deleite. E nós podemos comer isso com alegria. Sabendo que quando a gente tem aquela carninha gostosa para comer, aquele pãozinho gostoso para comer, foi Deus que deu tudo. Foi Deus que fez o trigo, foi Deus que deu sabedoria aos homens para fazer. Vocês conseguem entender? Nós deveríamos receber isso com ações de graças, é o que está dizendo o apóstolo Paulo. Nós conhecemos a verdade. E por que aqui então é uma apostasia isso, irmãos? Porque nós deveríamos receber tanto o casamento, como também o alimento com ações de graças. Às vezes o crente só tem ações de graças no dia da lua de mel, no casamento, né? Mas tem ações de graças durante toda a vida de casado. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu essa pessoa.
Obrigado que o Senhor deu meu marido. Obrigado que o Senhor deu a minha esposa. Eu recebo isso com ações de graças, porque eu sei que foi o Senhor que fez o casamento. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um alimento na mesa, porque foi o Senhor que me deu o alimento, foi o Senhor que me deu o paladar. Eu devo receber isso com ações de graças. Mas o terceiro argumento de Paulo está no versículo 4. Ele diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Paulo diz que tudo que Deus fez é bom, uma clara referência ao texto de Gênesis. Deus viu que tudo que tinha feito era bom. Por isso, meus queridos, apesar da presença do pecado no mundo, Deus ainda retém a sua bondade aqui. O crente foi perdoado, e ele sabe disso, e ele sabe que pode ter gratidão no coração por todas as bênçãos que Deus está dando. Paulo aqui está dizendo que aquilo que Deus criou, casamento ou alimentos, deve ser recebido com ações de graças. Mas que fique bem claro uma coisa: a fornicação, que é o contato íntimo entre um homem e uma mulher, fora do contexto do casamento, a prostituição, o adultério, a glutonaria, que a gente não gosta de falar, mas glutonaria é pecado. Sabe aquela pessoa que come igual uma máquina, não tem controle? Glutonaria é pecado. Continua sendo pecado tudo isso, mesmo que você desfrute de todas essas coisas dando graças a Deus. Não é dar graças a Deus que torna alguma coisa santo. Não é isso. É fazer de maneira santa aquilo. Como que o crente tem a relação íntima? De maneira santa. Dentro do contexto do casamento, como Deus estabeleceu. Como é que o crente come, se alimenta? De maneira santa, de maneira moderada, louvando a Deus por ter recebido aquele alimento. Porque aqueles que conhecem a verdade podem receber com ações de graças todas as bênçãos que Deus dá. E é isso, queridos, que esses homens estavam tentando dizer, que não era a bênção de Deus. Que seríamos mais crentes, mais santos, se não casássemos, ou então, se nós não comêssemos algumas coisas. A quarta razão pela qual ensinar o contrário disso é a apostasia, é que essas coisas são santificadas pelo uso dos meios de graça. Versículo 5, Paulo diz: nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O que é? Como que é santificado, então, essas coisas, né? Primeiro, pela palavra de Deus. Como que o casamento é santificado pela palavra de Deus? Como que comer é santificado pela palavra de Deus? É porque pela palavra de Deus é que nós temos o ensino da palavra, ou temos o ensino de Deus, mostrando a bondade dele, a autoria dele, e que ele nos perdoou dos nossos pecados. É a palavra de Deus que nos leva a glorificar ao Senhor por todas essas bênçãos. Afinal de contas, se não fosse a palavra de Deus dizendo que foi Ele que nos deu o casamento, foi Ele que nos deu o alimento, nós seríamos ignorantes. Mas não só isso. E pela oração. Qual tipo de oração? Claramente a oração de gratidão a Deus. Paulo fala de ação de graças no versículo 4, não é isso? Com ações de graças. E como é que nós fazemos essas ações de graças? Pela oração. Senhor, nós te louvamos pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Bem, queridos, na exposição de hoje, nós vimos, em primeiro lugar, que nós vivemos nos últimos tempos e que esse período é marcado pela presença de pessoas que são movidas pelo diabo e que pregam palavras contrárias à palavra de Deus. Vimos também que esses falsos mestres são hipócritas, mentirosos e que cauterizaram a própria consciência. Vimos também que o casamento e os alimentos foram dados para a alegria dos homens, mas especialmente para a alegria dos crentes que os recebem com ações de graças. Mas bem, quais lições práticas que nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas? Como de costume, 4 lições, 4 aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer é que nós devemos saber que as dietas religiosas não têm o poder de nos justificar diante de Deus. Queridos, algumas pessoas pensam que se comerem alguma coisa ou deixarem de comer alguma coisa, elas serão mais santas. Isso é muito comum em outras linhas cristãs que nós não reconhecemos como igrejas genuinamente evangélicas. Eu já trabalhei em um lugar que eu tinha uma colega que era de uma religião dessa,
E ela estava olhando por onde a faca andou para saber se tinha encostado no presunto. Porque se a faca encostou no presunto, ela não pode encostar a faca no pão dela, porque senão ela está contaminada. No meu ambiente de trabalho eu vi isso. A pessoa ficou apavorada. Ela não pode comer porco. Porque se ela comer porco, ela vai ser impura. Meus queridos, esses são os gnósticos modernos, legalistas. A palavra de Deus diz aqui claramente que isso é ensino de demônios. Porque diz que a nossa santificação depende daquilo que a gente come ou deixa de comer. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que é o que sai pela boca o que contamina um homem. Não é o que entra. O que contamina um homem é o que sai pela boca, porque é isso que sai do coração. É o que sai da boca que mostra se nosso coração é santo ou não. Por isso, meus queridos, coma com alegria no coração. Louve ao Senhor pela boa picanha que você come, pelo pão gostoso que você pode comer. Beba o que você puder beber, para a glória do Senhor Jesus Cristo, sem exagero, sem glutonaria. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, a gente faz para a glória de Deus. A gente não come só para encher o bucho. A gente come para a glória de Deus. Aquela mesa bonita que a gente bota para poder comer aquela lasanha de domingo, aquele estrogonofe de domingo. A gente faz tudo isso para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Comendo e bebendo, a gente faz para a glória do nosso Senhor. A segunda aplicação é que nós devemos estar certos que o casamento é uma bênção que nos foi dada pelo Senhor. Aqueles que acham que o casamento é inventada pela sociedade humana, uma mera invenção humana, Paulo chama essas pessoas aqui de apóstatas e que estão seguindo doutrinas de demônios. E hoje ainda tem esse tipo de coisa, dizendo que se uma pessoa não casar, ela é mais santa. A igreja romana faz isso até hoje. Os padres são mais santos porque eles não casam. Ou então, sobre a alimentação, no período da quaresma não come carne vermelha, só peixe, e assim você vai ser mais santo. Meus queridos, hoje vemos pessoas praticando o mesmo erro daqui do primeiro século. E elas não proíbem o casamento de maneira direta, outras delas, mas elas mudam a instituição divina do casamento, apagando qualquer traço da instituição, como tendo sido feito pelo próprio Senhor. Transformaram o casamento hoje em apenas em algo cultural. Afinal de contas, casamento é um contrato, gente. Papo furado. Casamento nunca foi contrato. Casamento é uma instituição do Senhor. Lembram-se de Adão e Eva? Era um contrato ali, o próprio Deus estava ali. Lembra de Isaac e Rebeca? Foi feito contrato pelo representante de Isaac. Tinha uma procuração de Abraão para procurar uma esposa para Isaac. Por isso que ele foi lá. E ela mesmo disse que aceita, Lá na casa do irmão dela mesmo que ela disse, você aceita ir com esse homem para casar com Isaac? Ela aceita. Meus queridos, por mais que tenhamos o aspecto legal do casamento, civil do casamento, nunca esqueçam que quem estabelece os termos do casamento é o próprio Senhor, não é o homem. Por isso, as pessoas estão hoje deturpando o casamento, querendo legalizar uniões que são espúrias ao Senhor, dizendo que casamento é apenas quando duas pessoas resolvem viver juntas. Não. Casamento é quando o próprio Senhor une dois servos dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e abençoando essas duas pessoas. Isso é o casamento. Homem e mulher. Homem e mulher. Nunca dois homens, nunca duas mulheres. Essas pessoas deturpam o casamento. Que nós que somos crentes, damos glórias a Deus porque conhecemos a verdade. Porque nós conhecemos a palavra e porque nós oramos agradecendo ao Senhor. Por isso, lembremos que todas as vezes que o casamento é deturpado, em que o Estado quer colocar o seu dedo, dizendo até mesmo que algumas igrejas serão obrigadas a fazer casamentos entre dois homens, entre duas mulheres, diz a palavra do Senhor, não eu. Isso é um ensino de demônios. É o diabo que ensina esse tipo de coisa.
A terceira aplicação que eu quero trazer para nós é que aqui nós temos uma base forte para orarmos antes das refeições. Às vezes parece que a gente faz algumas coisas só por tradição, né? Por que a gente ora antes de comer, gente? Eu estou partindo do pressuposto que você ora antes de comer. Eu nem estou contando com essa possibilidade que você não ora. Eu fiquei muito impactado ao ler um texto de Calvino, que ele diz assim: uma pessoa que ora sem comer é igual a um porco, porque o porco come sem orar. Ele diz que é igualzinho. Um porco come sem orar, e uma pessoa que come sem orar é igual a um porco. A nossa diferença é que nós sabemos quem deu essa comida. O porco não está nem ligando para quem botou a comida para ele, mas nós sabemos quem botou a comida para a gente. Nós sabemos quem nos sustenta. E é por isso que pela palavra de Deus e pelas orações, essas coisas são santificadas. Por isso, agradeça a Deus. Cada vez que você for comer, meu irmão, faça disso um momento de você exaltar o nome do Senhor, em que você, com ações de graças, levanta a sua voz em adoração a Deus. Crianças, todas as vezes que você sentar na mesa, fala com o papai: papai, a gente está esquecendo de orar. Mamãe, vamos orar, porque foi Deus que deu essa comida para a gente. É do Senhor que vem a comida. Crianças, nunca esqueçam que é o Senhor Deus que dá a comida para vocês. Por mais que seus pais se esforcem para trabalhar tanto, quem dá força e emprego para os seus pais é o Senhor Deus, que sustenta cada um de nós, que sustenta até mesmo os passarinhos que andam por aí. É o Senhor Deus, o Rei da Glória, que sustenta. Por isso que nós, diferentemente dos porcos, oramos agradecendo ao Senhor quando temos um prato de comida na nossa frente. Em quarto e último lugar, queridos, um alerta para nós. Fiquemos atentos para que não abandonemos o verdadeiro evangelho. Lembram dos vira-casaca do início da nossa exposição? Pois é. A gente sempre pensa que o vira-casaca vai ser outro. Eu? Nunca, Senhor. Pedro, você vai me negar. Eu, Senhor? Jamais! E assim somos nós. O Senhor nos alerta hoje. Meu filho, você pode me negar. E você pode estar no seu coração: eu nunca vou ser um apóstata. Não é à toa, queridos, que a palavra de Deus diz: aquele que pensa, não é aquele que está em pé, é aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Muito cuidado, meus queridos, muito cuidado com o tipo de companhia que você tem, com o tipo de conversa que você tem. Muitas pessoas boas, até melhores do que eu e você, um dia professaram a fé bíblica, pregaram em ginásios a fé bíblica, anunciaram o evangelho de Cristo, e um belo dia elas abandonaram o evangelho, voltaram atrás e passaram a ensinar exatamente o contrário daquilo que disseram um dia. Se essas pessoas caíram, você acha que é muito melhor do que essas pessoas? Cuidado. Cuidado, você que pensa que está de pé, para que você não caia. O Senhor nos alerta. Muito cuidado, jovens, com as companhias que você tem. As más conversações corrompem os bons costumes. Você anda com pessoas que você sabe que não amam o Senhor, que não pensam como o Senhor pensa, e você continua fazendo eco. Você fica seguindo pessoas da internet, do YouTube, TikTok, Instagram, que falam abominações ao Senhor. Você ri de piadas que são vergonha ao Senhor, que entristecem o coração do Senhor. Muito cuidado, você que está em pé, porque você pode cair. O vira-casaca pode ser você. Você pode abandonar o Senhor. É por isso que a Bíblia em todo tempo diz: orai e vigiai. Vigiem, meus queridos, porque em meio aos falsos mestres surgem aqueles que dão ouvido dentro da igreja. Lembre-se que essas pessoas são hipócritas, fingidos, cauterizaram a própria mente. E eu pergunto: será que você está vivendo um cristianismo assim? Será mesmo que você é um crente sincero? Ou você é um hipócrita? Quando entra aqui na igreja, coloca aquela máscara de sorriso para mostrar para os outros que é crente. Será que você não está contando mentira? É um mentiroso.
E o pior mentiroso é que mente para si mesmo. Ou o pior mentiroso é aquele que pensa que consegue mentir para os outros. Pensa que pastor, conselho, é todo mundo tanto de trouxa que não consegue ver as coisas. A gente não vê tudo, mas a gente vê muita coisa. Será que você está cauterizando a sua mente? Pecou uma vez, ficou triste. Pecou duas, nem tanto. Pecou três. É o famoso onde passa o boi, passa a boiada. Quem peca uma vez, peca duas, peca três, e você já não sente mais o peso da mão de Deus. Você não sente mais que Deus é contrário ao seu pecado. E a palavra de Deus nos diz a você nessa manhã, por mais que você esteja na igreja, se você vive assim, em hipocrisia, insensibilidade para com o pecado, você é um apóstata. Está no meio da igreja, tem cara de crente, mas é um apóstata. Oh, meus queridos, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia para que não sejamos o vira-casaca. Não sejamos aqueles que envergonham o Evangelho de Cristo. Cuidado, queridos. Cuidados. Eu quero falar para você que está conosco e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Até hoje, o mesmo pecado é cometido. As pessoas dizem, há salvação para além da obra de Cristo. Ou, há salvação, mas não só a obra de Cristo. Sim, você tem que receber Jesus como seu Salvador, mas você também tem que fazer romaria. Você também tem que ter abstinência de alguns alimentos. Você também... Veja se não era isso que os judaizantes ensinavam no primeiro século. Ah, tá bom, Jesus é o Salvador. Mas você está cumprindo a dieta religiosa dos judeus? Você está guardando o calendário dos judeus? Você está fazendo a circuncisão? Todos aqueles que acrescentam qualquer coisa à obra salvadora de Cristo Jesus, seja anátema, seja lixo, seja desprezado. A salvação é única e exclusivamente por meio da obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Por sua vida, morte, ressurreição. É por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E essa fé vai nos levar à santificação. Não é a santificação que nos leva ao Senhor. É o Senhor que nos leva para a santificação. E é esse Senhor que nos deu tantas bênçãos. Deu bênçãos para aqueles que conhecem a verdade, para receberem com ações de graças, que diz para você que não tem Cristo como seu único Salvador, como o único Salvador nessa noite. Arrependa-se do seu pecado. Do pecado de querer fazer alguma coisa para ter algum mérito diante de Cristo, para ter algum mérito diante de Deus, pois o mérito do início ao fim é dele. É só dele, porque a glória dele, ele não divide com ninguém. Não queira tomar para si algo que você não consegue. O melhor das suas obras, diz a palavra de Deus, é como trapos de imundície. Não é que nós somos trapos de imundície, tá? É o melhor das nossas obras. São como trapos de imundície. É como lixo, como porcaria. Por isso, nos rendamos a Cristo. Fiquemos atentos aos apóstatas, para não nos tornarmos um deles. Fiquemos atentos às doutrinas dos demônios dos últimos dias. Ainda vai surgir muita falsa doutrina, irmãos. O diabo está ensinando heresia à torta e à direita. Muito cuidado com aquilo que você vê na internet. Esses filhos de Satanás são bonitinhos. Se vestem bem, bem barbeados. Minha barba até está meio desgrenhada, né? Eles falam muito bonitos. Bem bonitinho. Mas são filhos de Satanás. Ensinam mentiras perniciosas que vai levar a vida dos incautos para longe do Senhor. O Senhor nos abençoe e sustente a nossa fé. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo alerta que a Tua palavra nos deu nessa noite, Senhor. Obrigado, porque tantas vezes andamos desatentos com a realidade que o Teu Santo Espírito anunciou expressamente. Que nos últimos dias, homens que servem um demônio vão levantar falsas doutrinas. Nos perdoa, Senhor, quando nós abraçamos aqueles que são cheios de demônios, que falam mentiras perniciosas, em que nós recebemos como irmãos aqueles que não são irmãos, que não foram lavados pelo sangue de Cristo. Ó Senhor, tem misericórdia das nossas vidas.
porque facilmente nós podemos nos tornar apóstatas. Que a tua graça nos sustente, que o Senhor Jesus nos sustente. O Senhor nos faz receber com ações de graças todas as bênçãos que o Senhor nos dá, que as falsas religiões querem proibir, mas que o Senhor nos deu como bênção. Ó Senhor, se há algum casamento aqui nessa noite que não tem sido vivido à luz da bênção do Senhor, da bênção que o casamento deveria ser recebido com ações de graças, que o Senhor restaure esses casamentos, Senhor. Que o Senhor abençoe as famílias. Se há alguém aqui, Pai, que não agradece o Senhor pelas bênçãos que o Senhor dá, a começar a bênção do alimento, que o Senhor ensine essas pessoas a terem gratidão, Senhor. Guarda as nossas vidas. E agora, Senhor, queremos nos assentar na mesa do Senhor. Queremos comer do pão e beber do cálice. E nós que conheçamos a verdade, possamos receber com ações de graças. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.